O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher de água. Jesus estava na parte de trás, na proa, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram apavorados. Mestre, estamos morrendo e tu não te importas? Ele se levantou, ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Vocês não têm fé? Eles sentiram um medo grande e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, o Evangelho hoje apresenta os apóstolos de Jesus tomados pelo medo, porque a barca em que eles navegavam sofre ameaças, enfrenta uma grande tempestade. Essa cena é muito parecida com a situação que nós estamos enfrentando hoje em nosso país. Estamos com medo. Muitos estão com grande medo, porque a barca em que navegamos está ameaçada de afundar por conta de fortes, violentas tempestades. A tempestade que amedrontou os apóstolos foi causada pelas forças da natureza. A tempestade que nos apavora é pior. Ela procede de mãos humanas. Ela é produzida por mentes doentias e obscuras, mais obscuras do que as nuvens quando a tempestade se aproxima. Que faz Jesus então? Ele confronta o sentimento do medo com o poder da fé. Por que vocês estão com tanto medo? Vocês não têm fé? Jesus não reclama porque eles sentem medo. Sentir medo é natural, é muito humano. O medo é um alerta, o medo é uma defesa. Ele reclama porque eles deixaram-se dominar pelo medo. Deixaram-se apavorar, paralisar pelo medo. Estão tão amedrontados que, segundo outra versão do evangelista Mateus, eles confundiram a presença do seu Senhor com a figura de um fantasma. De fato, quando o medo nos domina inteiramente, nós entramos em pânico e começamos a confundir idiotas e palhaços com monstros e gênios da maldade. Minhas irmãs e meus irmãos, vez por outra, quando nós ligamos a televisão em horários de programas religiosos, muitos aparentemente religiosos, muitos outros pretensamente religiosos,
Quando isso acontece, nós escutamos muito mais vezes o nome de Satanás do que a palavra misericórdia. Por trás disso, se esconde uma intenção calculada, programada. Esses pregadores sabem que com as armas do medo é muito mais fácil dominar as consciências dos fiéis, explorar a sua boa fé a serviço de seus próprios interesses. De fato, o medo escraviza as pessoas. A misericórdia é que liberta. Muito mais desconcertante é a reação dos fiéis. Por que será que essa linguagem do medo parece ser mais eficaz do que o anúncio das boas notícias do amor de Deus? É um mistério da nossa natureza. De qualquer forma, isso não tem nada a ver com a verdadeira religião. Tem a ver com o psiquismo da pessoa. É coisa para Freud explicar. O Evangelho não explica, nem se preocupa em dar explicação. O Evangelho tão somente oferece a palavra. Como na Epístola de São João, quando ele escreve: onde existir o medo, não há lugar para o amor. Pelo contrário, o amor joga fora o medo, porque o medo supõe o castigo. Quem tem medo ainda não está realizado no amor. A história da humanidade prova sempre de novo esta verdade. Quando se usam as armas da fé para fazer medo, provocar pavor, o estrago é enorme. No século XIV, para dar um exemplo, todo o continente europeu enfrentou uma pandemia incomparavelmente mais devastadora do que essa nossa. Uma pandemia que se chamou a peste negra, porque ela cobria de manchas escuras o corpo da pessoa. Foi uma das piores tragédias que a humanidade já enfrentou. Os cadáveres se amontoavam nas ruas e praças das grandes cidades e outras cidades desapareceram para sempre do mapa. Foi aí, minhas irmãs e meus irmãos, que apareceram pregadores religiosos proclamando que esse flagelo da peste era um castigo divino e outros castigos viriam maiores e piores, se não se arrependessem de seus pecados e fizessem penitência. Tudo bem. Só que o fanatismo desses pregadores juntavam multidões em grandes procissões de penitência. E isso só aumentava o contágio mortal do vírus. Cadáveres aos milhares eram abandonados pela estrada. E daí em diante, não se sabia o que era pior. Se o medo da pandemia, se o medo da peste ou se o medo de Deus. As únicas pessoas que testemunharam a verdadeira fé nesse momento foram aquelas que não se deixaram dominar, nem pelo fanatismo, nem pelo medo, e usaram sua confiança para vencer o desespero e a peste. Isso acontece também no cotidiano de nossa existência. Minha mãe contava um fato acontecido lá pelas brenhas do sertão paraibano. Ali, em um lugar isolado e distante, morava um casal de velhinhos. Aconteceu pela primeira vez que passou pelos ares daquele espaço um avião. Pela primeira vez um avião. A velhinha apavorou-se.
entrou em pânico. Valei-me, meu padre Cícero. É a besta fera, é o fim do mundo. E ela foi dominada por dois medos: o medo do fim do mundo e o medo da condenação eterna. Por isso, ela se jogou aos pés de seu marido e suplicou: meu velho, pela salvação de minha alma, pelo amor de Deus, me perdoe, eu traí você 2 vezes. O avião passou, a besta fera passou e a pobre velhinha ficou refém do marido para o resto da vida. É no que dá o medo misturado com a fé. É no que dá a fé contaminada pelo medo. Minhas irmãs e meus irmãos, nós estamos vivendo nesses tempos uma das maiores crises, se não a maior crise da história do Brasil em todos os tempos, com graves consequências em todos os segmentos da sociedade, social, político, econômico e religioso. Lembremos-nos então de outra verdade. Somente as crises grandes, generalizadas, somente elas conseguem despertar consciências adormecidas, conseguem abalar mentes anestesiadas. Foi sempre de dentro das grandes crises que nasceram os profetas maiores, capazes de interpretar os acontecimentos conforme a vontade de Deus. É nas grandes crises que a nossa natureza faz emergir o que nós temos de pior e o que nós temos de melhor. O preço é muito alto. Vidas são esmagadas. Esperanças esfaceladas. Desfalece a disposição para a luta. Mas, ao mesmo tempo, nascem os espíritos fortes, os corações sensíveis às lideranças mais puras e os primeiros sinais de libertação. Isso nós estamos vivendo, isso nós temos que enfrentar corajosamente. Não é por acaso que a palavra crise procede do verbo acrisolar, que significa purificar, que significa depurar, aperfeiçoar. Como diz o Papa Francisco, ter fé não significa estar livre dos difíceis momentos, mas sim ter coragem de enfrentá-los, porque temos certeza de que não estamos sozinhos. Por alguns momentos, imaginemos o seguinte: se Jesus voltasse a essa terra e começasse a procurar provas de fé entre os seus seguidores, o que é que aconteceria? Com certeza, ele haveria de encontrar milhares, milhões de símbolos da fé espalhados por toda parte, nas casas, nas ruas, nas estradas, nas praças, nos jardins, nos lugares públicos e privados, nos locais mais visíveis da cidade. Ele contemplaria admirado a grande estátua do Cristo Redentor no alto do Corcovado. Ele também encontraria outros tantos de milhões de sinais de fé pendurados no pescoço ou pelo corpo dos seus seguidores. Colares, crucifixos, medalhas, amuletos e assim por diante. Ele participaria de celebrações litúrgicas maravilhosas, de costumes e tradições da fé do povo. E ele ouviria gritos de júbilo: glória a Deus, em nome de Jesus, Deus acima de tudo, Maria no comando e assim por diante. Perguntemos, será que Jesus encontraria provas da verdadeira fé em todos esses sinais? Da fé inspirada no que ele disse e no que ele fez? Será que ele encontraria provas de uma fé sem medo, como a dos grandes profetas? De uma fé sem ambição, como a de São Francisco de Assis? De uma fé sem egoísmos, como a dos grandes e verdadeiros revolucionários?
Eu não tenho dúvida em responder que sim, ele encontraria. Em escala pequena, poucos talvez, não importa. Ele lhes diria a mesma coisa que ele disse ao grupo pequeno dos seus primeiros seguidores. Não tenham medo, pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai confiar a vocês a construção do reino. E ele não os mandaria de volta para as igrejas, absolutamente. Ele os enviaria para onde enviou os seus apóstolos. Ide pelas ruas e praças do mundo inteiro e anunciai a todas as criaturas as boas notícias do amor de Deus. Certamente, ele usaria muito mais tempo visitando as UTIs dos hospitais do que os grandes e magníficos e suntuosos templos construídos em sua homenagem. Talvez, ao entrar em um desses templos, ele saísse perguntando: qual é o Deus que eles estão adorando? Porque o meu Pai, com certeza, não é. Minhas irmãs e meus irmãos, voltemos ao Evangelho de hoje e observemos um detalhe, uma cena que chama a atenção. No exato momento em que os apóstolos gritam de pavor, Jesus, seu Senhor e Mestre, está cochilando tranquilamente na proa do barco. Eles o advertem aos gritos: acorda, Senhor! O Senhor não está vendo que nós estamos morrendo? Essa cena se repete sempre de novo na história. É o mesmo sentimento do povo hebreu, séculos antes de Cristo, conforme diz o Salmo. Acorda, Javé, porque dormes? Não vês que os adversários debocham do teu povo? É o mesmo sentimento que, vez por outra, nós experimentamos na atual situação de nosso país. Onde está Deus, que parece não enxergar o nosso pesadelo? Minhas irmãs e meus irmãos, estas cenas chocam-se com a nossa certeza de que Deus não dorme. Se Deus dormisse, não seria Deus. Se Deus dormisse, não haveria Deus. Esse sono aparente de Deus é uma estratégia para nos despertar do nosso sono real. Porque Ele já nos deu olhos para ver, já nos deu inteligência para entender, já apontou o caminho, já garantiu que estará conosco até o final dos tempos. O que é que nós queremos mais? Que Ele se levante e caminhe em nosso lugar? Se nós arriscamos na luta, perdemos alguma coisa. É claro, podemos até perder muitas coisas, mas se nós não arriscamos, nós perdemos a nós mesmos para sempre. E se nós usamos as armas da fé, nós já garantimos os sinais da vitória final. Se nós usamos as armas da fé e se permanecemos unidos, já começamos a vencer. Porque quando estivermos fracos, a força de Deus habitará em nossa fraqueza. Amém. A minha alegria de poder, todos os domingos, celebrar essa Eucaristia com vocês, me leva a lhe fazer um pedido, para você curtir esse vídeo e inscrever-se na TV MTC. Você está contribuindo para a formação da classe trabalhadora, está contribuindo também para ampliar a consciência de que nós devemos comunicar nossos valores, nossas convicções, nossos sonhos, e isso tudo através dessa fabulosa tecnologia. Curta esse vídeo e inscreva-se na TV MTC. Muito obrigado.